Imagine-se numa estrada poeirenta, onde os raios de sol se infiltram entre as árvores antigas, pintando o caminho com tons dourados de esperança. É neste cenário de reflexão e aprendizado que adentramos a intrigante parábola do filho pródigo, uma narrativa que transcende os séculos, ecoando sua sabedoria atemporal até os dias de hoje. Neste conto divino, encontramos lições profundas sobre amor, perdão e redenção, que ressoam não apenas nos corações dos fiéis, mas em todos que buscam compreender a jornada da alma em busca de sua verdadeira morada. Vamos mergulhar juntos neste oceano de significados, onde cada onda conta uma história de transformação e cada maré traz consigo a promessa de um novo começo. Antes, preciso que deixe o seu like e o seu comentário. Também peço que se inscreva no canal e compartilhe este vídeo para que possamos alcançar mais pessoas. São gestos simples, mas que fazem toda a diferença. Conto com você para nos ajudar a alcançar os primeiros 1000 inscritos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, dos versículos 11 ao 32, nos deparamos com o Mestre expondo uma parábola que é uma riqueza, não só para seu tempo, mas também para nós, nos dias de hoje. Hoje ela é tão atual quanto nos primórdios do Novo Testamento. Hoje, quando ouvimos um sermão sobre o filho pródigo, o contexto nos leva a entender que a parábola é sobre o filho que está perdido e volta à casa do pai e ao convívio familiar. Contudo, se consultarmos o dicionário Priberan, vamos aprender que o seu significado nos leva para outra direção. Ele nos diz que pródigo é aquele que gasta de forma desmedida ou compromete as suas possibilidades econômicas com gastos excessivos. Dissipador, esbanjador, gastador, perdulário, avarento. Que ou quem tem ou oferece algo de forma abundante. Na aplicação original, o pródigo é aquele que age de uma forma extravagante, além dos limites. Na ocasião, Jesus menciona 3 personagens principais: o pai, o filho mais moço e o filho mais velho. A família aqui retratada seria uma família rica. Era um fazendeiro que tinha muitas posses e que os seus filhos o ajudavam no cuidado das posses da família. Nesta parábola, Jesus nos mostra como Deus nos ama, apesar de nossos erros. Deus está sempre pronto a perdoar quem se arrepende e fica feliz quando seus filhos voltam para Ele. Apesar de não haver nominado alguém em especial na sua audiência, que era composta majoritariamente por escribas e fariseus, publicanos e pecadores. Esses 3 personagens claramente tinham significados específicos. O pai representava Deus, o filho mais novo representava os publicanos e pecadores que estavam indo na direção do pecado. E o filho mais velho, os escribas e fariseus, que pensavam estar agradando a Deus, mas na verdade estavam se negando a tomar posse do que Deus lhes estava oferecendo. Vamos então ao texto bíblico e ao que ele nos propõe. Em Lucas capítulo 15, e versículos 11 e 12. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Quando observamos o texto que narra o pedido do filho mais novo, nos deparamos com algo que, apesar de não ser errado, também não era tão comum. O correto era o filho tomar posse da herança após a morte do pai. Contudo, já havia precedentes como, por exemplo, Abraão, por iniciativa própria, deu a herança a seus filhos ainda em vida, conforme lemos em Gênesis capítulo 25, nos versículos 5 e 6. Aqui, no entanto, observamos que não é o caso, pois aqui, o filho mais moço que foi ao encontro do pai e pediu a sua parte na herança. Pedido esse que foi atendido pelo pai, que de pronto cedeu ao desejo do imaturo mancebo. Nos versículos 13 e 14, podemos ver que o jovem pega tudo o que é seu e parte para uma terra longínqua. É muito comum na fase da juventude nos depararmos com jovens que, apesar de ter tudo na casa de seus pais, acharem que fora do ambiente e controle protetor familiar vai estar desfrutando de uma vida melhor, assim como a pessoa que está vivendo na comunhão da igreja e em um dado momento acha que fora do ambiente da igreja
e afastado do controle protetor de Deus, estará desfrutando de uma vida plena. Partindo, pois, o jovem para uma terra distante, a Bíblia diz que ele desperdiçou tudo o que possuía, vivendo dissolutamente. Ele tinha dinheiro, era jovem. Com certeza, não foi difícil fazer amigos. É de se imaginar em como um jovem com muito dinheiro, sem experiência em administração, sendo persuadido pelas belezas da vida. Naquele momento ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Mas como em um cesto de frutas onde você tira uma laranja por dia sem fazer a devida reposição. Assim é a carteira cheia de dinheiro, onde você só gasta sem fazer um bom investimento, para que esse dinheiro possa render. Uma hora acaba. E isso foi o que aconteceu, pois o texto diz que, tendo ele acabado tudo, sobreveio sobre aquela terra uma grande fome. Vamos juntos imaginar a situação daquele jovem. Na casa do pai tinha tudo: mesa farta, cama quentinha, ombro amigo e proteção. Agora ele está sozinho, pois com a escassez financeira os amigos se afastaram. Faminto e desprotegido, ele agora passa por grande necessidade. Quando chegamos nos versículos de 15 e 16, observamos que o ânimo do jovem já não era o mesmo. Ele agora está desamparado e sofrendo o preço pelas suas escolhas. Vai pedir trabalho a um cidadão daquela terra que o envia aos campos para a humilhante tarefa de apacentar porcos. Então ele, faminto e vendo os porcos se alimentando, sentiu o desejo de se alimentar com o mesmo alimento, porque as Escrituras nos dizem: ninguém lhe dava nada. E quando chegamos nos versículos 17 ao 19, vemos que finalmente ele cai em si e diz: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Me levantarei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Agora humilhado, ele dá início à sua viagem de volta ao lar. Sem muitas expectativas, afinal estava voltando para o lugar de onde ele havia saído, porque não atendia às suas expectativas. Reencontraria o seu pai, o seu irmão, os seus verdadeiros amigos e também os mesmos valores que outrora havia abandonado. No seu retorno, de longe avistou o seu pai, e correndo o abraçou e o beijou, e arrependido pede perdão. O seu pai, movido de amor e compaixão, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e o vistam, e ponham um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. É maravilhoso quando o pecador se arrepende, quando o desgarrado volta, e quando o perdido se acha. Aquele pai não levou em conta o tempo de rebeldia daquele filho. Antes o recebeu com amor e lhe reestabeleceu o direito de herança. Houve então ali uma grande festa. O pai amoroso está alegre e grato pela volta do filho que outrora estava perdido. Da mesma forma, Deus, o Pai amoroso, recebe em seu aconchego a todos que um dia deixaram a sua presença e se aventuraram pelo mundo, mas que, arrependidos, voltam aos seus braços. Neste ponto da parábola, Jesus deixa o seu recado para uma parcela da sua audiência, os publicanos e pecadores. Entre os versículos 25 e 28, somos apresentados ao outro filho. Este era o filho primogênito. Ele nunca se distanciou da casa do pai, mas tampouco esteve próximo. Ele sempre recebeu todo o afeto necessário, mas sempre desperdiçou o amor e a companhia do pai. Vivia na mesma casa, sentava à mesma mesa e era dedicado ao trabalho, mas lhe faltava intimidade e diálogo com o pai. Se o filho mais novo se perdeu ao desejar sair de casa, o filho mais velho se perdeu estando dentro de casa. Que situação terrível! Perdido dentro de casa, afastado do pai, mesmo estando tão perto. Então, novamente, o pai é quem deixou a residência para ir ao encontro de um filho. Desta vez ele foi encontrar o filho mais velho que, relutante,
e irado não queria se juntar aos demais na festa de recepção ao seu irmão. Pelas palavras do filho mais velho, percebemos que ele via o relacionamento com o pai com base na retribuição, e ao mesmo tempo não se colocava em posição de filho, mas de empregado, pois não tomava posse daquilo que era seu por direito, mesmo estando ao seu alcance. Ele tinha direito a 2/3 de toda a herança, mas estava preocupado com um simples novilho. Ele era herdeiro. Podemos acompanhar nos versículos 29 e 30, o que ele diz textualmente. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Ele não compreendia que de um filho se espera mais do que simples obediência. Ele não havia percebido que diante de um pai tão generoso, nada do que tinha feito poderia impressionar. Tudo estava ao seu alcance, e que não precisava que o pai lhe oferecesse algo, pois também de tudo que estava ao alcance das suas mãos era seu. Ele não nutria afeto pelo pai, apenas ansiava por sua riqueza. Ele não se sensibilizou com a dor do pai quando perdeu o seu caçula, nem mesmo com o irmão ausente, pois sendo mais velho, poderia tê-lo buscado. Esse filho estava verdadeiramente preocupado, era com a herança. Note que ele diz, este teu filho, ao invés de dizer, este meu irmão. Ele era um estranho em sua própria casa. A resposta do pai nos versículos 31 e 32 estabelece um grande contraste. O pai se refere a ele como meu filho. No original grego, a expressão utilizada aqui transmite um sentido mais carinhoso, algo como meu rapazinho. Então conclui com algo esclarecedor para o filho de entendimento limitado. Está em Lucas 15:31. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. O pai também menciona, porque este teu irmão estava morto, indicando que o considerava verdadeiramente parte da família, além de demonstrar que tinha julgado como justo o filho mais novo. Afinal, ele havia voltado. E assim foi dado o recado ao segundo grupo da sua audiência, os escribas e fariseus. Como seguidores de Cristo, cidadãos do reino de Deus, qual tem sido a nossa postura? Estamos mais parecidos com Jesus ou com os fariseus e mestres da lei? Agora discorrendo sobre nosso relacionamento com o Pai. A parábola do filho pródigo nos leva a fazer as seguintes indagações. Como estamos nos portando? Será que somos como o filho mais novo ou como o filho mais velho? O filho mais novo simplesmente desejava sua porção da herança, e o método que ele encontrou para alcançá-la foi sendo rebelde, se distanciando e partindo. Por outro lado, o filho mais velho também só estava interessado na herança, e o caminho que ele encontrou para obtê-la foi sendo correto, obediente e permanecendo em casa como empregado. Você nota que ambos estavam errados? O fracasso do filho mais novo foi sua precipitação, imprudência, insensatez e desobediência. Já o fracasso do filho mais velho foi seu legalismo, sua obediência mecânica, seu zelo excessivo e sua insensibilidade, assim como a superficialidade. O filho mais novo se afastou do pai por ser excessivamente rebelde, enquanto o filho mais velho se afastou por tentar ser excessivamente correto. Ao contemplarmos os ensinamentos entrelaçados nesta parábola milenar, somos convidados a refletir não apenas sobre os destinos dos filhos pródigos, mas sobre os caminhos de nossas próprias jornadas. Somos desafiados a questionar se estamos mais inclinados a seguir os impulsos rebeldes do filho mais novo ou se nos perdemos na rigidez e na falta de compaixão do filho mais velho. Em última análise, a mensagem que ressoa além das páginas sagradas é a de que, não importa quão longe tenhamos nos afastado, o amor do Pai Celestial permanece inabalável, pronto para nos receber de braços abertos quando decidirmos retornar ao lar paternal. Que possamos nos inspirar nesta história de redenção e encontrar em seus ensinamentos a luz que guia nossos passos rumo à reconciliação e à plenitude espiritual. Que a parábola do filho pródigo continue a nos acompanhar
iluminando nossas vidas